Paz, Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com todos? Eu venho através desse vídeo, nesta manhã, falar um pouquinho com os irmãos sobre um tema que é muito pouco falado, muito pouco comentado e pouco a gente que somos pastores damos muita ênfase para estar trazendo para a igreja este tema, né? E este entendimento para os irmãos. Mas o Senhor Jesus tem me despertado há uns dias atrás a estar um pouco mais atento a este tema e também trazer para a igreja a qual o Senhor Jesus me confiou alguma coisa da Bíblia sobre o assunto, né? Eu estou falando com os irmãos sobre Satanás, né? Satanás, ele é um inimigo presente, um inimigo atuante, e que desde o princípio ele não foi ignorado, né? Ele não foi ignorado pelos homens de Deus, da Bíblia, ele não foi ignorado pelo Senhor Jesus e nem pelos apóstolos do Senhor, né? Que nos deixou a palavra do Senhor escrita, né? Inspirado pelo Espírito Santo, homens de Deus escreveram as escrituras que nós temos em mão. E é justamente sobre esse inimigo que eu quero trazer aqui para os irmãos que vão ouvir esse vídeo aqui, que também para nós e por nós, no século que nós estamos vivendo, nós não podemos também ignorar os ardis de Satanás, né? À medida que nós vamos se aproximando da vinda do Senhor Jesus Cristo, a, a, a operação de Satanás, o trabalho de Satanás vai se intensificando. Ele vai buscando ganhar mais terreno, ele vai se esforçando mais para tentar destruir a obra de Deus, né? A qual o Senhor tem feito aqui na terra, principalmente nas igrejas, né? Satanás, ele está de olho nas igrejas, porque as igrejas estão buscando a Deus, clamando a Deus, e ele quer que isso pare, ele não quer que isso continue. E às vezes nós ignoramos os ardis de Satanás e nem percebemos, irmãos, que o modo operante de Satanás é adentrar no meio do povo de Deus, né? É estar no meio do povo de Deus para que do meio ele consiga destruir a igreja de dentro para fora, né? Isso vem através de doutrinas, isso vem através de doutrinas que não são bíblicas, vem através da quebra de doutrinas e princípios que são bíblicos, né? Porque Satanás, o modo operante dele, a maneira dele trabalhar, uma das maneiras é fazer com que a palavra de Deus venha a ser distorcida, né? E nós fomos advertidos pelo apóstolo Pedro mesmo, né? Quando ele fala acerca da sabedoria de Paulo, ele alerta a igreja que há pontos difíceis de entender nos ensinos de Paulo, todavia os indoutos e infiéis torcem, né, como as demais escrituras. Então hoje nós estamos vendo um crescimento muito grande também das heresias, né, a qual também a própria palavra de Deus nos alerta acerca delas. O diabo tem usado essas coisas, o diabo tem usado atritos, né, entre irmãos, dentro da igreja, no ambiente familiar, no trabalho, né, para poder estar fazendo com que a pessoa desfaleça dos caminhos do Senhor e venha deixar de obedecer a palavra de Deus. Mas nós não podemos, irmãos, ignorar Satanás. Ele é o adversário, né? Ele é o inimigo da igreja. Ele está atuante hoje no meio do povo de Deus para a destruição do povo de Deus. Eu tive pregando uma palavra aqui na igreja por esses dias e falando com os irmãos aqui acerca deste tema e dentro de modus operandi que Satanás opera no meio de nós, né? E citei alguns textos para a igreja, falei um pouco sobre como Satanás trabalha, né? E que dentro desse trabalhar do maligno nós precisamos estar vigilante, né? Cada um de nós individualmente vigilante. Um general, quando ele está separado, né, para uma batalha, para ir para uma guerra, ele primeiro, antes de ir para a batalha, para a guerra,
ele vai estudar algo concernente ao seu inimigo, né? Ele vai estudar algo concernente ao ambiente da batalha, o armamento que o inimigo tem, né, para ele poder ir para a guerra, né, para batalhar. E desde quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, há uma resistência no mundo espiritual da parte do maligno para que nós não venhamos a alcançar a promessa. E a promessa é para aqueles que vão até o fim. Então o diabo quer te parar, quer parar a tua família, quer parar o teu casamento, quer parar o teu ministério. E antes que nós venhamos colocar sobre pessoas alguma coisa que acontece na nossa vida, nós precisamos observar o alvo certo, né? Que é o diabo, o inimigo das nossas almas. Aqui no capítulo 6 da carta aos Efésios, Paulo, ele, que não ignora os ardis de Satanás, ele deixa bem claro aqui, irmãos, a atitude do cristão ao estar consciente e ciente de combater contra o diabo, né? Na carta aos Efésios capítulo 6, no versículo 10, Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja só, irmão, Paulo não ignorava Satanás, né? E por não ignorar Satanás, ele também instruía a igreja a também não ignorá-lo, mas o mesmo apóstolo nos ensina, né, pelo poder do Espírito Santo que havia sobre ele, né, e que é o mesmo Espírito que está em nós e conosco, ele nos ensina que nós também não devemos ignorar as astutas ciladas do diabo, né? Porque Satanás, ele é um inimigo atuante para a destruição do povo de Deus, né? No versículo 12, Paulo segue dizendo assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, não temos que lutar contra carne e sangue, né? Então, o nosso objetivo em não ignorar os ardis de Satanás é justamente para que nós não venhamos estar lutando e combatendo um contra o outro, né? A Bíblia ensina nós, como igreja do Senhor, que nós não podemos ter inimizades entre nós, nós não podemos ter contenda entre nós, que nós não podemos nos deixar levar pela natureza humana, o velho homem, o pecado, né? Porque através dessas coisas que Satanás trabalha para a destruição do povo de Deus, né? Da nossa vida. Ele acha nas nossas pelejas, né? Ele acha brecha. Nós damos brecha para Satanás quando pelejamos uns contra os outros, né? E deixemos de olhar para ele, que é o inimigo mortal da igreja, né? Então, o apóstolo Paulo nos ensina que nós não devemos lutar uns contra os outros, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, não é um contra os outros. A nossa luta é contra um inimigo invisível, mas que a palavra de Deus nos faz entender que ele é visível, e que nós conseguimos, através do amor, através da união, através da paz, né, daquilo que Jesus nos ensinou, vencer o inimigo, resistindo a ele, né? Resistindo a ele, cumprindo com a vontade de Deus, né? Para nós, para os nossos irmãos. Então, nossa luta não é contra carne e sangue, né? E a nossa luta é contra principado, potestades, né? Príncipe dominadores da maldade. Paulo está falando de autoridades poderosíssimas e entidades poderosíssimas que existem no mundo espiritual, né? Paulo faz questão de frisar bem que eles são autoridades, né? Principados, potestades, príncipes, né? Então eles são autoridades no reino do mal, né? São autoridades a serviço de uma autoridade maior, que é o diabo, né? A hierarquia demoníaca, né? E Satanás, ele é o cabeça desses principados e trabalha para a destruição do ser humano, né? Nós devemos estar conscientes que eles existem, irmãos, que eles estão atuantes no Brasil
em todas as nações, né? Mas também devemos estar conscientes que é possível resistir a eles, né? Resistindo a eles, fortalecendo o nosso coração no Senhor e na força do seu poder, né? Através de uma busca a Deus, através da oração, de estarmos cultuando ao Senhor, de estarmos na presença do Senhor, nós vamos resistindo aí aos ardis, né, de Satanás, né? E Paulo ainda nos inspira, né, e nos instrui no versículo 15 do capítulo 6 da carta de Éfeso, como nós devemos estar firmes, né, contra o diabo, né? No versículo 13 ele diz assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aí ele nos ensina a nos fortalecermos no Senhor e estarmos vestidos com essa armadura que é invisível a olho nu, mas é visível no mundo espiritual, né? A qual nós estamos vivendo, irmãos, porque andamos em espírito, vivemos em espírito, temos que ter consciência que o que nós combatemos também é espiritual, né? É espiritual. Mas o que nós combatemos no reino espiritual, ele tem a sua preparação no mundo terreno, né? É através das coisas terrenas que Satanás opera para a destruição da nossa vida espiritual para com Deus, né? Então ele usa das coisas desta vida para poder nos parar, para fazer nós desistir, sair da igreja, né? Não ter mais comunhão uns com os outros. Então vamos ter sabedoria de Deus, né, para lidar com esses problemas, com essas dificuldades, sempre voltados a olhar para o inimigo em comum, né? Satanás, né? Versículo 14, né, da carta de Éfeso e do capítulo 6, está escrito assim: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Percebamos, irmãos, que Paulo ele está referindo mesmo neste capítulo todo sobre Satanás, né? Ele está abrindo nosso entendimento, nossos olhos espirituais, para que nós não venhamos ignorar, né? E aqui no versículo 16, ele fala de novo sobre o maligno, né? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, Satanás, Paulo mostra aqui que ele trabalha através de dardos inflamados, né? Dardos inflamados. O que é dardos, né? Quando nós, na nossa cultura brasileira, dardos são aquelas pecinhas que tem umas pontinhas agudas, né? Bem fininha. Aí tem aquele alvo, as pessoas ficam atacando, né? Uma flecha também pode ser comparada a um dardo inflamado, né? A um dardo que ele vai procurar um alvo e ele acerta o alvo. Então, através do dardo se busca um alvo. E Satanás tem esse dardo, né? Só que os dardos de Satanás são inflamados, né? São inflamados. E ele tende a crescer mediante alguma ferida, né? Causada através de um relacionamento humano, amigo, irmão em Cristo, relacionamento íntimo homem e mulher, né? Através de uma palavra, através de algo que a pessoa ouviu, através de algo que a pessoa viu, não gostou. Então ele está atuante, ele vê e ouve, né, aquilo que falamos, vê aquilo que vemos, e ele atua nisso no mundo espiritual, nos atingindo aonde tem já uma brecha para ele atingir, uma feridinha ali. Então ele acerta naquela ferida ali o dardo inflamado dele, que faz com que a ferida cresça. Uma ferida inflamada, ela tende a crescer, expurga, né? Ela expurga as suas impurezas, né? A pus com sangue. É assim o homem, a mulher, o ser humano, quando ele está sendo atingido por esses dardos, né? A ferida está aberta no íntimo, do interior do coração, né? E o diabo já percebeu que tem uma ferida ali, ele vai atingindo, né? Alguém que chega com a palavra de desânimo, é alguém que chega com uma palavra de desunião, né? Dificilmente, irmão, nos nossos tempos presentes, nós temos visto alguém chegar com a intenção de curar, né? E estancar aquela ferida, sempre cooperando com o que está sendo expurgado da ferida, né? Que a ferida expurga.
Para isso vem a sabedoria do cristão, né? Do crente servo de Deus, em não cooperar com aquela ferida que alguém está no coração, né? Não devemos cooperar com alguém ferido, mas antes, de alguma maneira, irmãos, buscar curar aquele irmão, curar aquela vida, para que venha a ser estancada aquela ferida, mostrando para ele, né, que no meio de nós, no meio do povo de Deus, nós temos um inimigo, que o inimigo está usando desses artífices, né, para a destruição daquela alma, e nós não podemos cooperar com o trabalho de Satanás, trazendo mais problema, né, além daquilo que a pessoa já está. Precisamos curar, né, curar essa pessoa. E é tão bom quando o crente deixa ser curado, né? Quando ele se deixa ser curado, quando ele reconhece que tem uma ferida, quando ele tem humildade de entender, não estou bem, eu estou ferido, eu ouvi algo, falaram algo para mim, né? E eu não gostei, eu preciso tirar isso do meu coração porque não é de Deus para minha vida, então eu vou atrás da cura, né? É muito bom quando isso acontece, porque aí ele está aberto à palavra de Deus, à cura da ferida, né? Ele está aberto. Então, irmãos, também aqui no versículo 17, Paulo segue dizendo, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? O capacete da salvação você está focado, e eu também, na nossa salvação, né? Salvação como prioridade. A falta do capacete da salvação, irmãos, faz com que nós venhamos estar descoberto, né? Descoberto. O fato de nós estarmos descobertos aqui nos leva também a sermos alvo de Satanás, né? Porque ele quer poluir nossa mente, ele quer poluir, né, o nosso entendimento, né? E quando nós não estamos providos desse capacete da salvação, focado na nossa salvação como prioridade, acima de todos os problemas, né? Nós estamos vulneráveis. E ele acaba nos fazendo desistir mesmo da fé, desistirmos da igreja, da comunhão dos irmãos, né? Abandonando o caminho do Senhor. Então nós acabamos perdendo a salvação justamente por não termos este capacete, não termos esta prioridade, né, de salvação para a nossa vida, né? E não é a solução para a igreja, nem para mim, nem para os irmãos, nós abandonarmos o convívio do povo de Deus, né? Eu tenho por mim, irmãos, que os problemas que acontecem na igreja, o diabo tende a usar para poder destruir a igreja, para poder parar o povo de Deus, mas eu tenho por mim também que, em contrapartida, Deus está trabalhando no meio dessas coisas para moldar o nosso caráter cristão, né? Para moldar em nós os frutos do Espírito. Porque, veja bem, na carta aos Efésios, aos Filipenses, né? Aos Colossenses, perdão, Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo é impedido por Satanás, né, de estar ali na igreja de Colosso, de Tessalônica, perdão, né, na igreja de Tessalônica, para poder levar a palavra, continuar o seu trabalho ali com os irmãos de Tessalonicenses, e é justamente ali que Satanás impede ele de entrar. Só que, irmão, veja bem, através desse impedimento que Satanás colocou para Paulo não ir até os irmãos, né, ainda que bem lá na frente ele retorna lá, mas a princípio ele é impedido, ele mesmo fala na carta, né, na primeira carta ali ele fala, mas o que Satanás impediu cooperou para o reino de Deus, porque Paulo não pôde ir, né? Mas em contrapartida Paulo escreveu as orientações a qual o Espírito Santo passava para ele, né? E essas escrituras de Paulo, essas orientações de Paulo, esses ensinamentos doutrinários para a igreja de Tessalônica, ela chegou a nós. É por isso que nós temos hoje acesso à primeira carta e à segunda carta à igreja de Tessalonicenses, e nós vemos ali os ensinamentos muito profundos a respeito do arrebatamento da igreja, né? Paulo ele instruiu essa igreja no conhecimento da vinda do Senhor Jesus, e ainda falou com esta igreja acerca do período da grande tribulação, e ele instrui muitos irmãos ali a respeito de Satanás e o cuidado que a igreja deve ter em questão de não dar lugar a ele, estar ciente de que ele quer distorcer aquilo que Deus fez e escreveu, que é perfeito, né? Que é a palavra, né? Ele quer destruir o ser humano, e dentro de nós, ele quer destruir, dentro do ser humano, ele quer destruir os crentes, né? Os irmãos em Cristo.
E Paulo nos ensina, irmãos, a estarmos conscientes disso, né? Tomando sobretudo o escudo da fé, né? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, né? Louvado seja Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Não basta ter somente o capacete da salvação, mas precisamos ter a espada do Espírito, né? Porque, irmãos, a espada é uma forma de defesa que o crente tem da parte de Deus para não ser levado por ventos de doutrinas, né? Porque hoje tem se aumentado o nosso tempo, né? As heresias, tem se aumentado no nosso tempo os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas, né? E o crente, quando despreza a Bíblia, a leitura, despreza o conhecimento, despreza ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, buscar conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, que se pode conhecer de Deus está na Bíblia. Quando nós ignoramos a palavra de Deus, nós estamos, irmãos, sendo alvo fácil, nós não temos defesa, né? Não temos defesa. Então, o escudo, a armadura de Deus, ela não só é uma defesa, como também a própria armadura contém ali a espada, que é uma forma de você se defender e em contrapartida atacar, né? E esse atacar não é atacar os irmãos, não é atacar a igreja, não é atacar a família, não é atacar o mundo, mas é atacar Satanás, que vem com toda a força, né, para nos parar, para nos destruir. Então, é a palavra que eu quero, irmãos, que os irmãos guardem no coração. Hoje eu estarei aqui na Igreja Luz do Mundo Pai Sandu dando um estudo bíblico ainda sobre Satanás e como ele opera nas igrejas, aproveitando aí a oportunidade, né, se você quiser assistir aí a nossa palavra, a nossa pregação sobre isso também no culto de Santa Ceia, está lá no canal do YouTube, né, da Igreja Evangélica Luz do Mundo de Pai Sandu. Tem lá a nossa ministração a respeito de uma das formas de como Satanás atua na igreja, tentando tirar os irmãos do convívio né, da igreja, tentando cegar o entendimento, né? Eu até disse lá na pregação que o diabo cega o entendimento dos homens, né? E cega mesmo, né? Mas em contrapartida eu também disse que o diabo abre os olhos, né? Ele cega o entendimento espiritual e ele abre os olhos humanos, ele abre os olhos, né, pecador, ele abre os olhos que vai trazer o mal para nós, né? Aquela maneira de olhar para a igreja e só ver problema, né? É aquela maneira de olhar para os irmãos e reprová-los. É aquela maneira de olhar para tudo e reprovar tudo, né? Então nós não podemos, irmãos, deixar Satanás fazer isso conosco, né? Nós não podemos nos devorar uns aos outros, né? Como Paulo ensina na Escritura, né? Não devoreis uns aos outros, não maltrateis uns aos outros. Então, nós vencemos Satanás quando nós nos ajudamos, quando nós se esforçamos, né? Para estarmos fazendo a vontade de Deus e não a nossa vontade, né? Isso não é, irmãos, fácil, né? Não é fácil, mas é preciso, né? É necessário, né? É uma luta, é uma batalha espiritual que nós travamos, mas é necessário que façamos, né? Para um bom andamento da obra e para que o nome do Senhor seja glorificado e Satanás não venha nos parar, nos destruir aí com seus ardis, né? Precisamos uns dos outros, precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, não negligenciando, né, a oração, né? A oração, ela é o fundamento para uma proteção espiritual da parte de Deus na vida de todo crente. Se nós não tivermos uma vida prática de oração, diária de oração, nós acabamos nos distanciando do Senhor. E o Senhor se distancia de nós, né, quando nós nos distanciamos dele, e aí nós acabamos ficando também vulneráveis, né? Perdemos essa cobertura espiritual e Satanás acaba achando jeito e brecha para poder nos parar também, tá? Mas eu louvo a Deus pela tua vida, que você possa compartilhar essa palavra com alguém que você conhece, que está passando algum problema na igreja, passando algum problema com líderes, né, com o pastor. A tua luta não é contra carne e sangue, a tua luta é contra Satanás, né? E ele usa de meios visíveis para trabalhar no invisível, né, para tentar nos parar. Então, ore a Deus, né? Peça a Deus, Senhor, abre a minha visão.
abre o meu entendimento para mim não combater contra o meu irmão, mas eu ver Satanás aí e eu buscar conhecimento para abatê-lo, né? Abatê-lo. E a forma mais certa e mais correta, né? Mais prática, verdadeira que nós temos para vencê-lo é o amor uns para com os outros, né? É o amor, né? O amor tudo suporta, tudo crê, tudo sofre, né? E nós precisamos pedir a Deus, Senhor, aumenta o meu amor para com meus irmãos, aumenta o meu amor para com a minha família, aumenta, porque é bíblico que nós, irmãos, venhamos pedir a Deus, né? Que o amor venha crescer em nossa vida, em nosso coração, para que nós venhamos crescer em amor, né? É bíblico. Paulo fala sobre nós crescermos em caridade, crescermos em amor. Então, se nós podemos crescer em amor, também nós podemos orar a Deus para que Ele nos ajude a crescer no amor uns para com os outros. Amém? Que Deus te abençoe. Guarde esta palavra no teu coração. Grandíssimo Deus, bondoso Pai, eu oro ao Senhor pela vida deste meu irmão, desta minha irmã que está nesta hora ouvindo esta palavra. Que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha operar na vida deles, que o Senhor venha ser glorificado na vida de cada um e que o Senhor venha abrir nossos olhos espirituais para entendermos e vermos quando o inimigo está atuante, Senhor, na igreja, na nossa família, no nosso trabalho, e que o Senhor venha nos ensinar a combatermos contra ele, Senhor, de maneira que nós não venhamos ferir ninguém, mas que o próprio inimigo venha ser desestruturado e que nenhum trabalho dele prospere contra a minha família, contra a família deste meu irmão, contra o trabalho desse teu filho, contra, Senhor querido, a vida financeira e que em todas as áreas da vida desta pessoa que está ouvindo este vídeo, ouvindo esta oração, ela seja abençoada e enriquecida. Que Deus te abençoe. Nós estamos aqui, Pai Sandu, na Igreja Evangélica Luz do Mundo, tá? E, se possível, venha cooperar conosco, ouvir uma palavra de Deus, receber uma oração, ser abençoado pelo conhecimento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.